dia a todos. Convido-lhes a ler suas Bíblias em Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas deles e proclamando a boa mensagem do reino, e curando toda a moléstia e toda a debilidade entre o povo. Vendo, pois, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Ele então diz aos seus discípulos: a seara de fato é grande, os ceifeiros, no entanto, são poucos. Rogue, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, e nós pedimos que ela, como sempre, fale com poder as nossas vidas, para que possamos sair daqui transformados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não sei quanto a você, mas quando nós olhamos para as 800 mil pessoas que nós temos em Campo Grande e olhamos para o grupo que se une aqui todos os domingos, é possível que em nossa mente surja a seguinte dúvida: será que nós, um grupo de 60 a 100 pessoas, podemos de fato alcançar a missão que queremos alcançar, que é levar o Evangelho de Cristo para todo o Campo Grandense? Quem sabe essa dúvida surja nas mentes de vocês também quando vocês olham para o local em que vocês moram. Quem sabe Evanderson e família, quando olham para Nova Lima e olham lá que talvez tem pouco menos que 10 pessoas morando lá e 30 mil pessoas no bairro. Quem sabe surge essa dúvida também: será que de fato nós, poucos, vamos conseguir alcançar o Nova Lima, o Evangelho de Jesus Cristo? Ou quem sabe vocês que moram no Aero Rancho, 30, 40 pessoas, vocês olham lá para as 36 mil pessoas que moram lá, vocês acham que de fato um grupo tão pequeno pode levar o Evangelho para todo o Aero Rancho? Acho que nós poderíamos passar por todos os bairros e a história seria a mesma. Será que um grupo tão pequeno pode levar o Evangelho para uma multidão de pessoas? E às vezes nós podemos ficar desanimados com relação a isso. Mas o desânimo, ele provavelmente passa rapidamente quando você se lembra dos 4 itens que Cristo deseja ensinar em Mateus 9, 35 a 38. Se nós somente tivéssemos 60, 100 pessoas e praticasse os 4 itens que nós vamos ver hoje, então sim, nós poderíamos alcançar Campo Grande com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quais são esses 4 itens? O primeiro item é que você precisa ver. Você precisa ver as multidões perdidas que existem em Campo Grande. Inicialmente, Mateus nos informa que Jesus viu. Ele viu que as multidões, elas estavam desamparadas, aflitas, como ovelhas sem pastor. Jesus, ele não somente enxergava as necessidades físicas das pessoas. Isso ele também sabia enxergar muito bem, melhor provavelmente que até nós. Mas Jesus, ele era capaz de enxergar, principalmente, a necessidade espiritual das pessoas. E quando Jesus olhava para a necessidade espiritual das pessoas, ele via os israelitas como ovelhas sem pastor. Os pastores da época, os escribas e fariseus, não eram pastores de forma alguma. Eles não protegiam, eles não cuidavam, eles não alimentavam os israelitas. Pelo contrário, eles mutilavam, eles jogavam as ovelhas, os israelitas, no meio de lobos para que pudessem ser estraçalhadas. E Jesus, vendo isso, ele dizia em seu íntimo: como eu queria ser o pastor dessas ovelhas. Jesus, o bom pastor,
aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele desejava pastorear as ovelhas de Israel. Portanto, Jesus inicialmente ele vê as multidões perdidas em Israel. E talvez você esteja perguntando, será que não é natural ver isso? Será que todo discípulo de Cristo não deveria, naturalmente, nas atividades do dia a dia, enxergar o interior das pessoas e vê-las como perdidas? Parece que não. Porque os próprios discípulos de Cristo tinham muita dificuldade em enxergar as necessidades espirituais das pessoas. Eu me recordo de uma vez quando Jesus e os discípulos estavam viajando pela Samaria e eles estavam cansados e com fome, e Jesus então fica descansando ali no poço de Jacó, e os discípulos vão até a vila mais próxima para comprar alimento. E quando os discípulos voltam até o poço de Jacó, eles encontram surpreendentemente Jesus evangelizando uma mulher samaritana. E eles ficam surpresos com isso. Por quê? Primeiro porque é uma mulher. Os homens e as mulheres não costumavam conversar assim publicamente naquela época. Segundo, porque é uma mulher samaritana. Os samaritanos não se davam com os judeus. E terceiro, porque Jesus estava com fome. Ora, se Jesus é como o pessoal lá em casa, então quando você está com fome, você não quer conversar com ninguém. Muito menos quer conhecer uma pessoa nova, para de repente ficar lá falando bobagem nos seus ouvidos. Mas Jesus não. Ele está com fome, ele encontra uma mulher samaritana, e Jesus começa a querer ser o novo pastor dela. E quando os discípulos veem Jesus evangelizando, nem ao vê-lo evangelizar, eles conseguem ver a necessidade espiritual daquela mulher. Porque eles começam provavelmente a distribuir a comida sobre o muro ali que protegia o poço de Jacó, para de repente chamar a atenção de Jesus. Olha, Jesus, a comida está aí, vamos nos alimentar. Mas Jesus não conseguia sequer enxergar a comida, porque tudo o que ele conseguia ver naquele momento era a necessidade espiritual daquela mulher que estava diante dele. Logo depois que a mulher sai de lá, Jesus, ele então ensina uma lição para os seus discípulos. Ele diz: levantem os olhos de vocês e vejam, porque os campos estão prontos para a colheita. Os campos estavam prontos para a colheita. Eles tinham passado pelo campo pronto para a colheita na ida e na volta, mas eles não foram capazes de enxergar que o campo estava pronto para a colheita. Porque a única preocupação deles era a necessidade física, era matar a fome deles. Teve uma outra ocasião em que os discípulos de Jesus agiram da mesma forma. Jesus estava ensinando lá alguns do povo de Israel, quando de repente algumas crianças queriam lá se encontrar com Jesus. E os discípulos, o que eles fizeram? Eles rapidamente formaram um muro ao redor de Jesus e disseram para as crianças: vamos para lá, criançada, tudo para lá, porque agora o mestre está ocupado ensinando. E Jesus, quando vê aquilo lá, ele consegue enxergar o coração daquelas crianças. E ele consegue ver que elas também eram como ovelhas sem pastor. E que também precisavam de um pastor. E ele então diz para os seus discípulos: deixem vir a mim as crianças, porque delas também é o reino dos céus. Se você ler os evangelhos, você vai ver nova e novamente os discípulos não enxergando que as multidões estavam perdidas. E Jesus enxergando exatamente isso. E a questão então que eu faço é: você consegue ver as multidões de campocandenses que estão perdidas nas suas atividades do dia a dia? Tudo começa com o ver. Se você não vê, você também não irá compartilhar o Evangelho com essas pessoas.
É bem possível que você esteja olhando para os campo-grandenses, mas não esteja enxergando a miséria espiritual na qual eles se encontram. Quando você vê um horário político, você vê mais do que políticos? Quando você está num parque, você vê mais do que famílias se divertindo? Quando você está no supermercado, você vê mais do que pessoas fazendo compras? Quando você está no trabalho, você vê mais do que trabalhadores ocupados em suas atividades? Quando você está na escola, você vê mais do que alunos estudando e professores ensinando? Se você não vê, então você é como os discípulos de Cristo, que não conseguiam ver mais do que as atividades das pessoas no seu dia a dia, e não conseguiam olhar para o interior do coração das pessoas. A sua missão é a missão de Cristo, é enxergar as necessidades espirituais, e não, principalmente, as necessidades materiais. Se você não vê, de certa forma é porque você não é um discípulo de Cristo. Deixe-me explicar com uma ilustração. Na manhã do casamento, John Maxwell, que veio se tornar um dos grandes líderes do mundo, ele era alguém que enxergava muito bem as pessoas. Ele foi sair com o noivo, Ralph, que é um caçador. E Ralph, naquela manhã, ele chamou John e disse: vamos caçar. Eu preciso relaxar no dia do casamento, vamos caçar esquilos. E ele então deu uma arma para John e disse: aí John, a arma, vamos entrar na floresta dentro para caçar esquilos. E eles então, os dois foram com as armas por dentro da floresta. E enquanto eles adentravam as florestas, John ficava olhando para esquilos e não via esquilo nenhum. E ele então fez dezenas de vezes a mesma pergunta para Ralph: onde estão os esquilos, Ralph? Onde estão os esquilos, Ralph? E fazia um enorme barulho ao dizer essas palavras. E Ralph, depois de algum tempo de ouvir aquelas perguntas, ele disse para John: fica aqui nesse lado da floresta aqui, que eu vou caçar esquilos lá do outro lado da floresta. E então, Ralph foi lá para o outro lado da floresta. E ele não tinha saído 2 minutos quando John ouviu os primeiros tiros de Ralph. John continuou procurando por esquilos, mas ele não via nada. E então, finalmente, ele se sentou ao pé de uma árvore, começou a descansar e procurar sentado ali esquilos. Mas apesar de olhar, ele não conseguia ver esquilo nenhum. E de vez em quando ele ouvia um tiro vindo do outro lado da floresta. Depois de alguns minutos, Ralph estava voltando, carregando um monte de esquilos mortos. E aí John disse para Ralph: olha, eu acho que os esquilos são para tudo do outro lado da floresta, porque aqui eu não vi esquilo nenhum. Ralph somente riu para John. Por quê? Porque John era o líder. Ele estava acostumado como líder a ver a face das pessoas. E por isso ele não conseguia ver esquilos. Já Ralph era um caçador. Essa era a identidade de Ralph. E então ele conseguia ver os esquilos. Assim também, de certa forma, é conosco. Aquilo que você é aquilo que você vê. Se você não possui a mesma mente de Cristo, se a missão de Cristo não é a mesma missão que você, então você não vai ver multidões perdidas por aí. Tudo que você vai ver são pessoas realizando suas atividades diárias, pessoas fazendo aquilo que você faz. Mas se você é um discípulo de Cristo, então você verá aquilo que Cristo principalmente via: multidões perdidas sem Deus, multidões andando por aí como se fossem ovelhas sem um pastor. Então tudo começa com o ver. Em segundo lugar, se nós queremos de fato alcançar Campo Grande, nós precisamos sentir compaixão das multidões perdidas. Não basta vê-los como perdidos, é preciso sentir compaixão dessas multidões. Diz Mateus que, vendo Jesus as multidões,
compadeceu-se delas. Jesus teve compaixão das multidões. E a imagem aqui é forte. Mateus está dizendo que todas as entranhas de Jesus se revolveram de tal forma que ele sentiu em todo o seu corpo a dor e a aflição pelo qual essas pessoas estavam passando por serem ovelhas sem pastor. Ou seja, era algo visível no corpo de Jesus. Os discípulos podiam ver no corpo de Jesus que Jesus estava com compaixão daquelas pessoas. Aquelas pessoas eram ovelhas sem pastor, estavam desamparadas, estavam aflitas, estavam exaustas. E Jesus podia sentir em seu corpo a dor daquelas pessoas. Todos os grandes seguidores de Cristo sentiram o mesmo, ao verem ovelhas perdidas sem pastor. Eu me lembro de Moisés. Moisés, logo depois que ele tinha descido lá do monte, e o povo tinha feito aquela besteirada lá, tinham construído lá um bezerro de ouro, tinham festejado o bezerro de ouro, tinham adorado o bezerro de ouro, tinham dito: esses são os deuses que nos tiraram do Egito. E quando Deus viu tudo aquilo lá, ele disse para Moisés: eu vou destruir todo esse povo aí, eu vou acabar com eles, eu vou começar um novo povo através de você. Quando Moisés ouve aquelas palavras, ele ora a Deus e diz: ah, que grande pecado este povo cometeu. Fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora eu te rogo, ó Deus, perdoa-lhes o seu pecado. Senão, risca-me do livro que o Senhor escreveu com meu nome. Paulo, ele sentiu mesmo. Quando ele escreve a carta aos Romanos, ele diz: tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria me tornar maldito e separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Vocês conseguem ver que imagem forte esses homens de Deus estão aqui descrevendo? Eles estão dizendo o seguinte: eu estou disposto a ir para o inferno para que as pessoas do meu povo possam ser salvas do inferno. Você alguma vez desejou algo similar? É bem provável que você nunca tenha desejado isso nem para os seus familiares. Quanto mais para os nossos irmãos camponeses. Moisés e Paulo estavam dispostos a ir para o inferno para que os seus fossem salvos do inferno. Isso é compaixão. Essa é a compaixão que Jesus sentiu ao ver as ovelhas perdidas de Israel. Os moradores de Campo Grande estão indo para o inferno, um lugar onde estarão para sempre separados de Deus, um lugar de angústia constante, um lugar de aprisionamento eterno. Diz Thomas Winston que não somente elas estarão no inferno, mas o inferno está dentro delas. Como não é possível sentir compaixão tal qual Jesus teve das ovelhas perdidas de Israel? Nós também. Nós, ao ver as ovelhas perdidas de Campo Grande, deveríamos sentir em nosso corpo a dor e a aflição dos campograndenses que estão perdidos sem Deus e estão indo para o inferno. Então tudo começa com o ver. Se você não vê, o resto não vale de nada. Mas depois que você vê, é preciso você sentir compaixão, porque elas estão perdidas, indo para um lugar que não possui retorno. Terceiro lugar, é preciso orar para que Cristo envie mais ceifeiros. Apesar de Jesus estar extremamente motivado para atingir sua missão, para levar as boas novas do reino para toda
para todo morador de Israel. Ele estava se esforçando bastante nisso. Nós vimos na pregação passada que ele ensinava, ele proclamava a mensagem, ele curava as pessoas. Então Jesus estava se esforçando bastante, mas era humanamente impossível Jesus alcançar os 3 milhões que moravam na Galileia, quanto mais os outros milhões que moravam nas outras províncias lá de Israel. Então tinha chegado a hora de Jesus contratar mais trabalhadores para a sua obra. E é nesse momento então que Jesus se vira para os seus discípulos e diz: a seara de fato é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros para a sua seara. A seara de fato é grande, mas poucos os ceifeiros. Não é isso que nós sentimos quando mais uma pessoa deseja fazer estudo bíblico e conhecer o plano de Deus para a sua vida, e quando nós olhamos para a nossa agenda às noites, ela já está lotada? Não é isso que nós sentimos quando nós queremos multiplicar os grupos familiares, os clubes de boas novas, e nós olhamos para nosso conjunto de ovelhas e nós não temos pessoas íntegras o suficiente para assumir esse trabalho? Não é isso que nós sentimos quando olhamos para os prédios da Nova Campo Grande, do Aero Rancho, prédios que poderiam estar ocupados, tendo reuniões nesse mesmo momento, com mais um tanto de pessoas que nós temos aqui, mas nós não encontramos pessoas para realizar o trabalho? A seara de fato é grande, mas poucos são os ceifeiros. Por que a falta de ceifeiros? Por que a Igreja Batista Central possui a falta de trabalhadores? Jesus responde e diz: porque nós não oramos. Porque nós não oramos. Diz Jesus aqui: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros para a sua seara. Você não ora porque você não vê como Jesus. Você não ora porque você não sente a compaixão de Jesus. É por isso que você não ora. A solução de Jesus para a falta de ceifeiros é a oração. E orar é algo que todos nós podemos fazer e bem. Você, através da oração, pode trazer o poder de Deus à terra, para que Ele envie mais ceifeiros para a sua seara. E nós podemos chegar com confiança ao trono de Cristo com as nossas orações. Sabe por quê? Pois aquilo que Jesus está pedindo aqui para que nós façamos é o mesmo que eu, ao dizer para minha filha Bianca: Bianca, peça para o papai R$50. Você acha que a Bianca iria pensar 2 vezes antes de pedir R$50? É lógico que não. Você acha que ela iria chegar com desconfiança para mim, para pedir os R$50? É lógico que não. Pois, afinal de contas, sou eu que estou falando para ela para pedir os R$50. Aquilo que está acontecendo aqui é algo similar. Quem está falando é o Senhor da seara. É Jesus que está falando. Ele diz para os ceifeiros, ou prováveis ceifeiros: olha, ceifeiros, peçam para mim, o Senhor da seara, que eu envie mais ceifeiros para a seara. Então, nós podemos chegar com confiança ao Senhor da seara para realizar esse pedido. Porque é o próprio Senhor da seara que está dizendo que nós devemos fazer esse pedido. Portanto, quando em suas orações aparece esse pedido de oração: olha, Senhor da seara, envie mais ceifeiros para a sua seara, Jesus tem prazer de ouvir essa oração. Ele diz: esse é um pedido que eu vou atender, porque esse é um pedido que eu mesmo pedi para que ele colocasse em sua lista de oração. Mas a pergunta que eu faço é: quantas vezes nessa última semana você orou, para o Senhor da seara, para que envie mais ceifeiros para a sua seara? Esse é um pedido que faz parte de sua lista de oração?
Aí nós podemos ver porque nós temos a falta de ceifeiros na seara. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar assim como Hudson Taylor. Hudson Taylor, quando ele olhava para a sua seara, que era a seara da China, e ele olhava para os ceifeiros, ele dizia ao mesmo: a seara de fato é grande, mas os ceifeiros são poucos. E certo dia, enquanto o Hudson Taylor estava num barquinho, no grande rio Yangtze, e ele olhava para as grandes províncias na China que estavam ao redor do rio, que ele estava navegando, ele meditava e dizia em seu interior o seguinte: a minha alma anseia, meu coração arde pela evangelização de centenas de milhões de habitantes dessas províncias sem obreiros. Oh, se eu tivesse somente 100 vidas para dar a essas províncias. Durante aquela viagem, Hudson Taylor ficou sabendo que uma missionária na Inglaterra, a Amélia, tinha morrido. E a Amélia era muito querida para Hudson Taylor, porque a Amélia era responsável, de certa forma, para recrutar novos missionários para serem enviados para a China. E mais, a Amélia cuidava dos filhos de Hudson Taylor que estavam na Inglaterra. Então ele tentou voltar o mais rápido possível para a Inglaterra. E quando ele voltou para a Inglaterra, ele se entristeceu bastante, quando viu que a obra da missão estava quase parada. E durante essa viagem, enquanto ele estava triste, ele andava pelas ruas lá da Inglaterra, ele se acidentou e teve que ficar por meses deitado numa pequena cama, de costas, meses, não conseguia se mexer direito. E ao pé da cama, na parede, Hudson Taylor tinha um mapa da China. E todos os dias, a cada momento, Hudson Taylor rogava ao Senhor da seara para que enviasse mais ceifeiros para a sua seara. E Hudson foi específico. Ele pediu por mais 18 missionários para a China. 60 moços apareceram, 24 foram selecionados para ir para a China e foram enviados para a China. Vez após vez, na vida de Hudson Taylor, acontecia exatamente a mesma coisa. Hudson via a seara, era grande. Via os ceifeiros, eram poucos. Dobrava os seus joelhos e rogava ao Senhor da seara para que enviasse mais ceifeiros para a sua seara. E o Senhor da seara atendia os seus pedidos e enviava mais ceifeiros para a seara. Mais que 800 missionários foram enviados pela missão de Hudson Taylor durante a vida dele para a China. 125 escolas foram criadas pelo trabalho de Hudson Taylor. Mais de 18 mil pessoas se converteram durante a vida de Hudson Taylor. Por quê? Porque ele viu, ele teve compaixão e ele rogou ao Senhor da seara para que enviasse mais ceifeiros para a seara. Você não tem desejo de experimentar o mesmo aqui? Você, quando ouve essas histórias, não quer a mesma coisa? Você não gostaria de ter aqui uma igreja, ao invés de ter 100 pessoas, 18 mil pessoas presentes aqui? Então é preciso que nós comecemos a rogar todos os dias ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros para a seara. E em quarto lugar, seja enviado como ceifeiro. Seja enviado como ceifeiro. Assim que os discípulos começaram a orar para o Senhor da seara enviar mais ceifeiros para a sua seara, o pedido de oração deles foi atendido. Mais ceifeiros foram enviados para a seara. Mais ceifeiros foram enviados. E o que acontecerá se nós começarmos a orar com mais ceifeiros para a seara? O nosso pedido será atendido, mais ceifeiros serão enviados para a seara. E a palavra que Mateus usa para enviar é uma palavra forte. É a mesma palavra que é usada para a expulsão de demônios de uma pessoa possessa.
É preciso muito poder para enviar para fora do corpo de uma pessoa possessa os demônios. E Jesus aqui está dizendo que o mesmo poder que é necessário para enviar demônios para fora do corpo de uma pessoa possessa é o poder com o qual Ele irá responder às nossas orações e enviar ceifeiros para a sua seara. Sabe quais foram os primeiros ceifeiros enviados pelo Senhor da seara na época de Jesus? Os próprios discípulos. Aqueles que oraram. Eles foram os primeiros a serem enviados. No capítulo 10 de Mateus, Cristo chama, ironicamente, os discípulos, aqueles que acabaram de invocar ao Senhor da seara, para que enviem mais ceifeiros, para enviá-los. E Jesus, ele diz para os discípulos, não leve nada para vocês. Vocês não precisam de nenhum material, vocês não precisam de comida, vocês não precisam de mais roupa, vocês não precisam de nada. Eu vou dar o meu poder para vocês. Isso será suficiente. E deu então poder a eles. Deu o poder para que eles fizessem aquilo que ele fazia, para que eles ensinassem, para que eles pregassem e para que eles curassem tudo quanto é tipo de enfermidade. E eles então foram enviados, as ovelhas perdidas de Israel. Sabe o que acontecerá no dia que você começar a orar, pedindo por mais ceifeiros na seara? O seu pedido será atendido, que você será enviado. Você será enviado às ovelhas perdidas de Campo Grande, as ovelhas perdidas do Mato Grosso do Sul, as ovelhas perdidas do mundo inteiro. Você será enviado. Talvez é por isso que você não queira orar, porque você tem medo de ser enviado. Mas a primeira pessoa que será enviada a você fazer essa oração é você. E isso será fantástico. Martinho Lutero, ele tinha um amigo que amava muito a Deus. E o lema do amigo era o seguinte: Martinho prega, eu oro. Esse era o lema. Então Martinho pregava e ele orava. Eles fizeram assim por muito tempo. Mas uma noite o amigo dele teve um sonho. E no sonho tinha lá um campo de cereais enorme. Era tão grande quanto o mundo, o campo de cereais. E no meio do campo tinha somente uma pessoa colhendo. E o amigo de Martinho Lutero, ele queria conhecer melhor um pouco do sonho. E ele então, no seu sonho, deu um zoom naquela pessoa que estava colhendo. E era Lutero. Era de partir o coração. Um campo tão grande quanto o mundo, pronto para a colheita. E só uma pessoa ceifando. Quando o amigo acordou, ele disse: tenho que orar, mas também tenho que pregar. Você tem que orar, mas você também tem que pregar. Você tem que orar, o Senhor da seara que envie mais ceifeiros, mas você tem que ser enviado também. Foi exatamente isso que aconteceu com Jeremy Lanphier. Jeremy era um empresário em Nova York e ele viu, certo dia caiu a ficha, ele viu as multidões perdidas. E quando ele viu, ele sentiu compaixão delas. E quando ele sentiu compaixão delas, ele orou para o Senhor da seara para que enviasse mais ceifeiros para a sua seara. E quando ele orou, ele foi enviado. E o envio dele foi ele largar a empresa dele. Ele largou a empresa dele e começou a viver lá de migalhas, pouco dinheiro. E a época em Nova York, nos Estados Unidos, não era muito boa. Os Estados Unidos estavam passando por uma das 3 grandes panes financeiras que eles passaram. Somente em Nova York, 30 mil homens, pais de família, estavam desempregados. As famílias passavam fome.
As pessoas estavam desesperadas. E as pessoas estavam começando a se mudar do centro de Nova York, lá perto onde as duas torres foram destruídas. Estavam se mudando daquela região para outras regiões para morarem lá. E algumas igrejas estavam começando a morrer. Inclusive a igreja que Jeremy frequentava. E Jeremy então procurou se esforçar para alcançar as pessoas com a mensagem do reino. E subitamente ele teve uma ideia. Ele falou, olha, os empresários aqui da região, todos os profissionais aqui da região, uma vez por semana pelo menos, eles, no horário de almoço, eles fecham o seu comércio, fecham as suas atividades, e para orar. Para orar pelo seu comércio, pela sua empresa, pelo seu trabalho. Ele falou, eu vou marcar uma reunião de oração na quarta-feira, meio-dia às 1h, e espero que as pessoas, os profissionais e todas as pessoas que trabalham aqui possam vir até o local de oração. E ele então divulgou bem, procurou divulgar bem em boa parte de Nova York essa reunião de oração. E chegou o grande dia, o primeiro dia da reunião. Jeremy subiu solitariamente as escadas até o terceiro andar do prédio antigo de sua igreja, bem velho. E quando ele chegou no terceiro andar, ele colocou as suas coisas lá em cima da mesa, o relógio. Deu meio-dia, ele só se ajoelhou e começou a orar. 10 minutos, ele estava orando sozinho. 20 minutos, ele continuava só. Aos 30 minutos, ele ouve os primeiros passos. Quando a reunião terminou, tinham 6 pessoas presentes. Próxima quarta, 20 pessoas presentes. Na outra quarta, 40 pessoas presentes. 6 meses depois, 10.000 pessoas presentes. 2 anos depois, 2 milhões de pessoas tinham se convertido através das reuniões de oração que começaram a se propagar pelos Estados Unidos todos. E naquela época os Estados Unidos tinham 30 milhões de pessoas. 7% quase da população dos Estados Unidos se tornou cristã devido a esse homem que, na sua simplicidade, ele viu, ele teve compaixão, ele orou e foi enviado. Foi o último grande avivamento dos Estados Unidos, mais ou menos 150 anos atrás. Você não quer o mesmo para cá? Ou quando você ouve essas histórias, você acha elas bonitas, mas para eles, não para nós. No dia que nós começarmos a praticar esses 4 itens, nós vamos alcançar grandes coisas, porque Deus vai liberar o seu poder. Então, quando eu fico, às vezes, desanimado, quando eu, às vezes, sinto que a missão é grande demais, difícil demais, eu me lembro de Cristo nesse dia e de Jeremy, que eram 1 no meio de milhões, e foram capazes de alcançar a sua missão, porque viram, tiveram compaixão, oraram e foram enviados. Vamos lá. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor pode fazer o mesmo que o Senhor fez com Jeremy nos Estados Unidos, com Hudson Taylor na China. O Senhor é o mesmo Deus. Nós oramos, Senhor, que o Senhor conceda um avivamento em nosso meio. Que o Senhor conceda com que essas pessoas possam ver como o Senhor vê. Que o Senhor conceda graça para que nós possamos sentir a compaixão do Senhor. Senhor. Quantas vezes nós não sentimos o mesmo que o Senhor quando olhamos para as multidões perdidas? Senhor, nós rogamos, de fato, a obra é muito grande. Envie mais ceifeiros para a sua seara. Nós queremos, de fato, alcançar tanto grande que o Senhor.
Precisamos mais, ó Deus. E que o Senhor desperte, principalmente em nós, esse desejo de sermos enviados. Talvez não precisemos largar aquilo que nós estamos fazendo. Talvez vamos continuar sendo professores, vamos continuar sendo administradores, homens de negócio, vendedores. Vamos continuar fazendo exatamente aquilo que fazemos, mas nós vamos ser enviados por meio dessas pessoas que carecem, que estão longe do Senhor, perdidas nas trevas, indo para o lugar de tormento eterno. Rogue que nós não possamos, roga ao Senhor que nós não possamos perder essa visão de nós. E que todos os dias nós possamos ter um mapa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do mundo diante de nós, assim como o Hudson Taylor tinha da China, e que nós possamos rogar ao Senhor todos os dias, que o Senhor envie nossos filhos para a sua seara, que é muito grande. O Senhor vê os prédios na Nova Campo Grande, no Aero Rancho, prontos para nós realizarmos reuniões. Mas, Senhor, os ceifeiros são poucos. O Senhor sabe de como temos o desejo de multiplicar os grupos familiares, de termos mais cultos boas novas na cidade. Mas, Senhor, os ceifeiros são poucos. Rogamos ao Senhor que o Senhor envie mais ceifeiros para a sua seara. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos terminar o culto cantando a música Um Servo Teu. E depois de uma breve meditação, nós encerrado, agradecemos pela presença.